Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou o Marco Souza e hoje nós vamos falar de cuidados masculinos. Chegou a nossa vez de falar sobre o visual, que marca o estilo de qualquer homem. Pode ser o cabelo, a barba. E falar que a barbearia deixou de ser só um lugar para cortar cabelo e virou um espaço de cuidado, estilo e terapia masculina. Para quem senta no divã, quer dizer, no divã não, na cadeira do barbeiro. Vamos saber um pouco sobre o crescimento do mercado, os cuidados que os homens estão tendo com essa vaidade nova. Pois é, os homens estão vaidosos, eu não deixo de ficar atrás disso. E claro, conhecer um pouco boas histórias do salão com quem sabe e vive essa rotina. Nosso convidado de hoje é o Vitor Hugo, barbeiro, o famoso Artistas das Tesouras. Não é um... Né, como a gente chamava? O Eduardo Mão de Tesoura. Mas já tá lá. Então se ajeita aí que o bate-papo hoje vai ser bem aparado, alinhado e bem temperado também. Bem-vindo, Vitor Hugo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar dando uma entrevista. Nunca imaginei estar dando uma entrevista num podcast, mas estamos aí. Espero que a gente desenvolva uma conversa legal e esclarecer algumas dúvidas, responder perguntas e estamos aí. Vamos descobrir um pouco e apresentar o nosso convidado, o Vitor Hugo Teles Aracajuano, barbeiro, e ele atua na Men's Prime Barbearia aqui em Aracaju, fica localizado aqui no Ponto Novo e é um lugar que é dentro desses estilos novos de barbearia que a gente tinha, aquelas antigas. Hoje é um lugar bem moderno, bem diferenciado, e a gente vai conhecer um pouco desse tema. Mas para abrir a nossa entrevista, Vitor, eu queria descobrir o seguinte: hoje em dia, o homem tem mais ciúme do carro ou da barba? Cara, eu acho que é da barba. Mais do que o carro? Mais do que o carro. Porque a barba é algo que tá ali no rosto dele, que está expressando ali a sua personalidade, a sua identidade, enfim, a sua aparência, né? Então, acho que a barba. Ficou bem... É porque é um patrimônio. Eu brinco porque, assim, se eu tirar a barba, é um divórcio. Pois é. É um divórcio, é uma briga feia em casa por causa disso. Aí fica reclamando, olha, alinhamento tá aí. É um patrimônio, vamos dizer assim. Queria entender um pouco de você. Como é que você começa essa história de barbeiro? Como é que surge isso? Então, Marco, é o seguinte, a minha carreira como barbeiro começou na Men's Prime, vai fazer um ano ainda. Minha carreira toda profissional é na área administrativa, na área de saúde. Nossa! Sempre trabalhei em administrativo, em hospital, clínica, mas desde 14, 15 anos que eu corto cabelo, digamos assim, eu corto meu cabelo. Desde 14 anos, mais ou menos. Minha mãe sempre me levava para cortar o cabelo. Antigamente era máquina 2, máquina 1, não tinha degradê, não tinha nada disso. Então eu ia cortar o cabelo com minha mãe e o cara ficava cortando o cabelo e eu ficava olhando ele cortando e eu pensava, eu acho que eu posso fazer isso. Até que eu pedi para minha mãe comprar uma máquina para mim e aí eu cortava meu cabelo, hora assim, errava aqui e tal. E desde então sempre foi isso que eu fiz até hoje. Assim, mas a minha formação veio em 2020, e na época ali da pandemia. Eu saía do trabalho, ia direto pro Senac, fazia curso no Senac, ia direto para lá, passava de 6 até 10 horas da noite durante 4 meses, e ali foi um despertar que eu vivia um pouco frustrado pela carreira que eu levava nos lugares onde eu passei. Passava o tempo em uma empresa, chegava 2, 3 anos, 4 anos, eu já não aguentava estar ali e ficava pensando, meu Deus, eu queria trabalhar com o que eu gosto. Eu conheço pessoas que são barbeiros, tatuadores, eu pensava, cara, eu queria trabalhar com algo que eu gosto, como essas pessoas. Até que em um retiro espiritual, sou católico, num retiro, parece que Deus chegou e fez assim, aqui. Eu conheço bem essa história. Ele me mostrou o que eu já fazia. Eu sempre cortei meu cabelo, eu alisava meu cabelo quando era adolescente, eu pintava meu cabelo, eu fazia tudo, escovava, pranchava, um monte de coisa. E aí foi quando eu comecei a entender que eu já estava no caminho sem saber que estava no caminho. E aí foi aí desde onde tudo começou. A formação em 2020, a atuação mesmo vai fazer um ano.
Sabe assim, um ano mais ou menos. Você falou bem interessante essa questão ali. A formação, você fez Senac. Sim, sim. Hoje, o Senac é uma das escolas que formam... Porque é um trabalho que, não por conta do tema hoje da entrevista, mas assim, cortar cabelo, fazer comida, qualquer lugar tem isso. Sim, sim. Então, eu vejo muita gente que na hora tô sem emprego, vai buscar um curso de mercado ali, e aí descobre... Exatamente. Muitos grandes começaram assim, né? É muito mais difícil ser autodidata. Né? Cara, não, um Jassa da vida. Sim, sim. Mas tem muita escola. Como é que funciona essa parte de formação? Então, Marco, assim, o Senac, ele é, digamos, uma referência para várias profissões que a gente tem no Brasil inteiro. E aqui em Aracaju e Sergipe não é diferente. Então, se você for fazer uma pesquisa, muito desses cabeleireiros, barbeiros, manicures, esse pessoal que trabalha nessa área, falando da minha área, eles vêm com a formação do Senac. O Senac, digamos que para a universidade, o diploma da Universidade Federal pesa, um diploma de qualquer área que você faça técnica no Senac e Senai tem uma relevância. Então, assim, hoje em dia tem várias escolas, inclusive a barbearia a qual eu trabalho está iniciando um projeto de formação, né, para novos barbeiros e barbeiros que já atuam, que querem se aperfeiçoar. Mas hoje em dia tem tem de vários tipos, de vários preços, de vários métodos. Então, assim, hoje é bem amplo. Antigamente era Senac, Embeleze, aí tinha uma barbearia mais famosa aqui em Aracaju, que também dava. Então, era muito nichado, né? Era poucas opções. Hoje em dia tem várias opções. Então, assim, o mercado está aberto e está aí para todo mundo que quiser. Você falou aí que logo vem pandemia, né? É um baque, né? Foi. Porque na pandemia quase não se saía. Então, só saíam os serviços essenciais. Sim. Então, a alimentação acabou funcionando. Minha esposa, ela abriu uma loja de maquiagem e chega a pandemia. Aí eu, vai vender maquiagem as pessoas dentro de casa? Mas maquiagem feminina começou aquela história de lives, de fazer. Sim, aí acabou. Se reinventou. Acabou tendo cliente, porque as clientes dela precisavam de maquiagem, porque elas precisavam aparecer em vídeos em casa gravando. Sim. Mas essa transição, você chegar no mercado, vem uma pandemia, depois volta ao normal. Como é que o público estava sedento e aí correndo para as barbearias, todo mundo quer as barbonas. Né? Então, na verdade, na pandemia, várias profissões elas se reinventaram, né? Então, foi o boom, assim, de home office e lives e tudo que você imaginar online. Com a barbearia não foi diferente. Foi aí onde ganhou muita força e foi também um dos segmentos que eu iniciei, o barbeiro a domicílio, né? Que no meu caso eu usava o termo barbeiro delivery, né? Então, muitos barbeiros iniciaram nessa nova forma, porque até um determinado momento podia atender. Não sei se você lembra. Até determinado momento podia atender, depois começou a ser mais restritivo, aí tinha estabelecimentos que fazia meia porta, tinha outros que abria e mais fechava. Então, muitos precisaram se reinventar. E com a barbearia não foi diferente. Muitos seguiram para a área de domicílio e tentaram sobreviver naquele caos que a gente estava vivendo, né? Com aqueles todos aparato, máscara. Só que, falando agora como um profissional, o a domicílio é bom para o cliente. Para o barbeiro ele não é tanto, porque ele não tem estrutura. Por exemplo, se eu for na sua casa fazer a sua barba, eu não vou ter a estrutura que eu tenho na barbearia, com a cadeira hidráulica, reclinável. Então, assim, é a comodidade que o cliente tem. Para isso, claro, os barbeiros fornecem valores diferenciados, mas é um serviço... A técnica fica um pouco comprometida. A técnica fica um pouco comprometida. Eu, por exemplo, eu não fazia barba
com navalha. Porque, por óbvio. Então eu fazia, se você fosse fazer um serviço comigo, eu ia fazer a sua barba. E nas linhas eu ia usar uma máquina. A gente tem hoje máquina que se assemelha um pouco à navalha. Mas eu não fazia com navalha. Então, assim, a técnica fica comprometida. A iluminação, tudo. Mas foi algo que foi necessário. Para todo mundo, várias profissões, exatamente. Vamos entender um pouco. A gente hoje, Aracaju não deixa de ficar de fora. Eu vou considerar assim, Vitor, pelo menos nos últimos 3 anos para cá, acho que mais 2 anos, é um boom de barbearias. Um crescimento muito grande. Isso tem, na sua análise, tem a ver ter mais barbearia ou porque realmente o público adotou a barba, então tem mercado, tem cliente, porque agora tem mais gente usando? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Realmente é uma área que cresceu muito e assim, tem um pouco mais de tempo, eu acredito que tem uns 10 anos aí, no mínimo, tem uns 10 anos de que a barbearia e a moda masculina, cuidados que o homem precisa ter, cresceu muito e a barbearia foi um deles. Então é um pouco das duas coisas que você colocou. A demanda está aumentando. Por exemplo, eu trabalho numa região onde, se você for contar do início da avenida ao final, tem umas 20 barbearias. E independente da quantidade, vai ter público. Claro que tem barbearias e barbearias, tem públicos e públicos, tem barbearias e enfim. Vai de cada um. Vai de cada um, mas a demanda aumentou. Os homens, eles estão se cuidando mais. Isso é bom, porque barba, falando especificamente de barba, a barba deixou de ser algo de um homem relaxado. Porque antigamente o cara deixava a barba crescer por preguiça. Alguns, né? E a barba vem retomando seu espaço. Porque se você for olhar historicamente, por exemplo, Oriente Médio, a barba é o sinônimo de presença. Quanto maior a barba os homens têm, aquela barba volumosa, mais respeito ele tem na comunidade dele. Então, assim, a barba hoje está voltando a ter um lugar que ela tem que ter. Eu ia te perguntar isso, se é uma moda ou é um estilo de vida que as pessoas estão adotando. Eu, particularmente, por ser muito calvo, sim, eu inicialmente tive o cavanhaque, depois adotei a barba, porque é questão de alinhamento do rosto redondo, então o cavanhaque ficava estranho. Porque eu sem barba é uma bola. Mas o rosto redondo eu também me enquadro. Aí eu adotei a barba por um complemento, por ser calvo. Mas ela me trouxe, um depoimento pessoal, ela me trouxe uma personalidade. Sim. Porque eu tô com 50 anos com uma barba grisalha. E assim, barba grisalha a gente vai ver lá para os seus 60, 70 anos. Eu já tô com 40 e pouco já era grisalha. Então ela tinha aquele meu toque, sabe? Sim. De um cara mais velho, experiente. Então, isso dava um pouco de personalidade. Sim, e eu adotei porque ela me trazia isso. Uma presença, lógico, uma estética visual, mas também ela trazia uma imponência. A barba, ela voltou com força. A gente vê muita gente com barba. É estilo, é moda, ou é porque a pessoa deixou de ter vergonha, como você falou? Não é uma coisa mais desleixada. Hoje a gente tem o nosso personal barber, vamos dizer assim, para cuidar. E é um pouco das três agora. Você deu 3 opções e eu vejo como um pouco das 3. De fato, a barba hoje retomou o seu lugar na sociedade como algo forte e imponente. Então, pessoas como o seu caso, é calvo, raspa a cabeça, então você tem a opção. Quando você não tem barba, não tem o que você possa fazer. Se você é calvo, você vai ficar calvo sem barba. Agora, se você tem a opção, muitos dos homens que têm essa opção de ter barba, eles vão utilizar, principalmente no tempo de hoje. Então, ele vai deixar a barba crescer. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu atendi um cliente que ele não queria fazer a barba dele. Ele falou, não, eu pensei em fazer, minha esposa disse que não era para eu fazer. Eu falei, cara, não faça.
Porque assim, tem um processo, né? A minha já é uma barba grande, a gente já passou pelo processo incômodo, né? Que é aquela barba crespa que coça, aí o cara não tem paciência, ele vai e raspa e tal. Mas para quem já passou por essa fase, então assim, ela voltou para trazer a personalidade para o homem, com a identidade, né? A aparência. Então assim, juntou com a pessoa que também deixou de lado a vergonha, digamos assim, de ter uma barba, mas eu costumo dizer assim, como cabelo da cabeça, porque a barba também é cabelo. Se você tem, você quer ter, cuide. Porque se você tem barba ou você tem cabelo e você não cuida, você vai voltar a ter os olhares que a outrora todo mundo tinha, que era o quê? Desleixado, aquela barba desgrenhada, feia, suja, e todos os adjetivos que você possa imaginar. Ô, Vitor, ajuda hoje a pessoa ter a barba, porque hoje nós temos mais produtos para cuidar da pele e da barba. Também. Isso acaba ajudando? Também. Porque antigamente já existiam produtos, mas é aquilo que a gente estava falando no início. Antigamente o homem ele tinha barba, mas ele praticamente não assumia. Por vários motivos, né? Às vezes é questão financeira, como eu disse, se você quer ter algo, você precisa cuidar daquilo, como você tem um carro, como você tem, enfim, qualquer coisa. Então, seu cabelo, sua barba, sua aparência é a mesma coisa. Então, tem pessoas que hoje consomem produtos para a barba, como consomem produtos para o rosto, como consomem produtos para o cabelo. Então, assim, o ideal é que se você opta por cultivar uma barba, né? Costumam falar, você cultivar uma barba, então você... Tem que ter aquele kitzinho. Exatamente. Kit tem um kit básico, lá na barbearia, para os meus clientes, eu sempre falo, olha, precisa ter um kit básico. É um pente, a depender do tamanho da sua barba, um pente de madeira, o meu só anda no meu bolso, pentezinho. E produtos. Porque você pode, a depender do seu fio, você pode ficar sem nada. Sem passar nenhum tipo de produto. Você lava com um sabonete ou shampoo. E já fica. Mas se você tem uma barba mais crespa, minha barba é crespa, rebelde, então assim, eu tenho que usar produto. Então eu costumo dizer que tem o mundo perfeito e tem a realidade. Qual é o mundo perfeito? Todos os produtos que você imaginar. Pente, shampoo, condicionador, balme, óleo, enfim. Isso é você ter todos os produtos. Vitor, eu não tenho condições, então eu não quero perder tempo, porque também tem a questão da rotina do homem. Às vezes o cara tem uma rotina, eu mesmo optei por raspar o cabelo, e eu não sou calvo, eu tenho cabelo, já tive cabelo grande, eu raspo o cabelo porque eu gosto de praticidade. Então, e olha que eu não tenho uma rotina, meu Deus do céu, corrida, mas às vezes o cara não tem barba por conta da rotina, e às vezes ele tem barba e não cuida também por conta da rotina. Então, assim, se você quer cultivar uma barba, os produtos que você tem que ter é esse que eu mencionei: shampoo, condicionador, balme. O que é balme? Balme é como se fosse um creme de pentear. Que você tem para o cabelo, é para a barba. Óleo. Se você não pode ter tudo isso, porque são produtos que não são baratos. Claro, tem produtos baratos, mas é aquele negócio. Talvez algo que é muito barato não seja tão bom. Pode quebrar um galho ali. Então, assim, o ideal é que você tenha, no mínimo, um balme, mais do que o óleo. Muitas vezes o cara, não tem um balme, só usa o óleo. Mas o óleo, quando você passa na barba, ela deixa a barba hidratada, mas quando o fio, quando o óleo penetra no fio, ele deixa a barba mais seca do que ela já era. Aí fica quebradiça. Fica quebradiça. Então, o balme, pra mim, é o coringa. Você não pode ter nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho shampoo, eu não tenho condicionador. Eu uso da minha esposa, mas tem um balme. Balme que vai lhe salvar. Você vai tomar seu banho, vai tirar o excesso ali da água, passa um pouco do balme, passa um pente. Pronto. Vitor, como você falou, esse cuidado que a gente tem com a barba, que quem opta em ter a barba, não necessariamente só a barba, mas também o bigode, que eu vejo muita gente com bigode também, voltou isso, o uso de bigode. Existe um tabu ainda, fala, não, você tá... É muito oba-oba,
Vamos trazendo para um bom português. Você tá ficando cheio de firula, De frescura. frescura, tá perdendo a virilidade, porque homem não tem esse negócio. Isso não existe, Isso né? não existe. Com cuidado. Pois é, eu costumo dizer que, a depender da situação, tem homens que têm uma masculinidade muito frágil, entendeu? É aquele cara que, por exemplo, não usa uma blusa rosa, porque rosa... Cara, se algo desse tipo atinge a sua virilidade, alguma coisa está errada, né? Então a mesma coisa é com os cuidados. Até porque é saúde, né? Pois é. Porque uma barba mal cuidada, por baixo você tá tendo irritação de pele. Com certeza. Vários problemas. Com O certeza. coçar já é o primeiro sinal. Exatamente. Então aí entra uma série de outros fatores que na barba você pode estar desencadeando na sua própria saúde. Por exemplo, o que você falou, a pessoa não cuida da barba, ela não higieniza, ela não tem nenhum tipo de cuidado, ela adquire o quê? Dermatite. Ela dá dermatite, pode ter dermatite seborreica, ela pode ter várias outras coisas. Caspa. Nossa, eu fico imaginando assim, porque uma barba mal cuidada, eu não falo no corte, mas mal cuidado em si. No aspecto. No aspecto, né? Na higiene. Você tá num ambiente e vê a pessoa com caspa na barba, aí ela tá falando, aí fica toda... Exatamente. Como você fala, cuidado. Você cuidou do cabelo, qual é o problema de cuidar do cabelo? Não tem nenhum. Pô, você tem uma barba, principalmente que tem muito a ver com essa pergunta que eu ia te fazer, porque a barba hoje, ela também, como você falou do Oriente Médio, ela empodera a pessoa, né? Ela Exatamente. dá uma ali, dependendo da ocupação que ela tenha, ela tem uma barba, mas ela alinhada, ela causa um impacto, né? Você tem clientes que tem não tire um milímetro porque com certeza. mexe com a minha aparência. Assim, vem assim uns 5 na cabeça, assim, mas é uma coisa que é bom. É bom. Quando é um cliente novo, a gente entende. Porque ele está chegando na barbearia, ele não lhe conhece e o barbeiro não conhece. Não, ele vai, geralmente, os primeiros atendimentos é de conhecimento do barbeiro com o cliente, para o cliente, e o cliente de confiança para o barbeiro. O cliente vai entender se aquele cara, ele entende mais ou menos do que ele está fazendo, do que ele está falando, se ele vai fazer uma coisa boa na barba dele, e o barbeiro entender, ver falhas, densidade de pelo e tudo mais. Então, tem clientes que ele fala, olha, não faça assim, tire mais assim, tire mais assado. E a gente, como profissional, temos que dar a nossa avaliação técnica sobre aquilo. Por exemplo, você pode dizer para mim, falar, olha, Vitor, eu não quero que você tire, eu quero que você tire mais desse lado do que desse. Ou então, você não me fala nada referente e no final você vê que alguma situação não ficou bem como você esperava. Mas no momento pelo menos eu, quando estou em atendimento, eu gosto de conversar com o meu cliente. Não sobre futebol, e eu converso o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, assim, assado. Por quê? Porque o cliente ele vai entender, ele vai ver ali que, poxa, o cara ele sabe o que ele está fazendo e ele está me dizendo o que ele está fazendo. Porque a barba é diferente do cabelo. O cabelo você está sentado de frente para o espelho. Você está vendo, claro que a gente tem as manobras de iluminação, vira a cadeira para lá, vira para cá, mas você está vendo. A barba não. A barba você geralmente está deitado. Tá deitado e o cara está ali desempenhando o trabalho dele. Então, eu costumo dizer que essa relação entre barbeiro e cliente é uma relação muito, muito mútua, assim. Quando o cara ganha a confiança do barbeiro e vice-versa, ele tem mais liberdade para falar certas coisas sobre a barba, sobre os cuidados que ele possa ter, sobre questão, você tem um redemoinho desse lado, eu vou fazer isso para diminuir aquilo, eu vou fazer assim para fazer uma aparência assado. Então, assim, é uma dupla, tá ali. Como é que funciona vamos chamar assim, a orientação? Como é que você, como barbeiro, define com o cliente qual é a melhor barba para ele? Tem a ver com
Tamanho da cabeça, largura, se ele tem mais queixo, como é que chega esse desenho? Tem, aí nada mais é do que o que hoje também está aí no boom no Brasil, que é o visagismo. Isso. Mas o barbeiro ele sempre foi visagista. Ele sempre, não só barbeiro, o cabeleireiro também. Ele sempre viu o que o cliente quer, o que ele entende e o que ele vai colocar. O que funciona. E o que funciona. Porque não adianta. Por exemplo, tem ângulos que você faz na região da mandíbula que você coloca uma papada numa pessoa que não tem e você tira a papada numa pessoa que tem. Então, tem uma série de coisas que no momento da entrevista, né? Eu disse que nunca tinha participado de uma entrevista, mas eu entrevisto praticamente diariamente dos meus clientes. Então, é entender o que é que ele quer, se você quer diminuir volume, você quer alinhar, fazer as linhas. Então, assim, ali a gente vai definir. Claro que, às vezes, a depender do cliente, ele já tem uma pré-definição do que ele quer. Tanto que, às vezes, eu chego, você quer, por exemplo, a linha daqui da mandíbula. Então, muitas vezes eu pergunto, você quer manter a sua linha ou você quer deixar com que eu possa fazer? Não, mantenha. Ainda existe aquele cliente que já chega com uma foto, quero ficar igual, dá vontade de falar assim, cara, você tem que nascer, porque não dá, existe mais pro cabelo. É pro cabelo. O cabelo existe mais. Pela barba ainda tem um pouco, mas assim, para mim, para os meus clientes, pessoas que sentam na minha cadeira, é menos do que no cabelo. Porque tem se fala muito, é um estilo, e a gente vê muito em foto que está associada à barbearia, que é o famoso lenhador. Sim. A barba lenhador. O que ela tem de diferente? A barba lenhador, ela é parecida com a barba espartana. A lenhador, ela é completamente pontiaguda, triangular. E ela é bem longa. Como o lenhador, não sei se você lembra, acredito que sim, do lenhador do Pica-Pau, do personagem do Pica-Pau. Era um cara, o Leôncio, que tem uma barba imensa, assim. Então, a barba lenhador, ela é uma barba que funciona a depender da fisionomia, da aparência da pessoa, né, do tipo de barba dela. A barba lenhador nada mais é do que uma barba longa, pontiaguda. Ela não tem outra forma, né? Então, ela vem com as suas linhas, ela vem com a sua linha daqui da mandíbula bem alta. E agora a pessoa precisa ter volume no queixo. Ou então, no processo de modulação de barba. Por isso que eu digo lá, às vezes, eu acho fazer barba não é que é mais difícil. Eu acho que dá um pouco mais de trabalho do que o cabelo. Porque a depender de como o cliente chega, você vai lapidar a barba dele. Demora mais, do meu ponto de vista e com os meus clientes. Eu costumo demorar mais no tratamento quando eu estou fazendo uma barba, média longa, do que quando eu estou cortando um cabelo. Então a barba lenhador é aquela barba bem alongada, triangular. A barba espartana, ela é uma barba que também tem volume no queixo, aqui nessa região, só que as linhas dela são bem definidas, em paralelos. Né? Exatamente, bem em paralelo. Então, aqui é consoante com aqui. E ela tem um volume também na região do queixo. Dá trabalho manter aquela barba que é chamada barba por fazer, que ela é bem ralinha. Rapaz, tem uma barba ali, né? Uma barba. Uma barba serrilhada, tem vários nomes, né? Assim, dá trabalho para cuidar, não como uma barba média, uma barba longa, obviamente, mas você em casa, eu costumo dizer assim, o homem ele tem que saber o mínimo para fazer uma manutenção em casa. Porque assim, convenhamos, você tá na barbearia, né? Tem questão de tempo, de custo. Toda semana, graças a Deus, a gente tem clientes semanais com a gente que estão lá toda semana. Então, toda semana ele tá com barba feita, cabelo feito. Barba feita, ninguém vê. Nem parece que cresce. Nem parece que cresce. Tem isso também. Mas a barba por fazer,
ela é mais fácil porque em casa você não tem tanta dificuldade. Qual é o problema da barba por fazer? Linha de mandíbula. A barba média longa, como a minha e a sua, a nossa linha daqui da mandíbula Não entrega. não dá para ver. Aí o que é que a gente faz em casa? Né? Limpa aqui e tá tudo certo. Se você errar, a barba vai cobrir. Na barba curta, não. Se você errar uma linha aqui, ela vai mostrar logo. E geralmente a pessoa faz com um gilete, né? Com Presto Barba, que tem 2, 3 lâminas. E não a linha. E não a linha. Vitor, tem uma... Tu consegue hoje no mercado de clientes você perceber assim uma faixa etária que a mais usa barba? Os mais jovens, os quarentões, cinquentões? Hoje em dia, lá, assim, do que eu vejo comigo, é mais a partir dos 30 aos 50, 60 anos. Assim, o meu perfil de cliente, ele é mais nessa faixa etária. Eu não tenho tantos clientes jovens, adolescentes, tá? Minha faixa etária de clientela é essa. Então, eles são homens que usam barba, são homens que estão trabalhando, estão ali. Então, assim, eles usam barba. E tem um jovem ou outro, mas é pouco. Até porque, se você não tem uma genética boa, você vai ser jovem, você não vai ter barba. No mínimo, você vai ter uma penugenzinha ali, mas... Tem informação ainda. Mas o público, acredito que, por sua maioria, é dos 25 aos 50. Assim, vamos voltar um pouco, falar de barbearia. Como eu falei lá no início, a barbearia hoje mudou muito o conceito. Eu não sei se quem... Eu vou entregar... Quando tem coisa que eu falo aqui, eu entrego a idade e aí me lasco todo. Problema. Havia uma barbearia aqui na rua de Laranjeiras. Era um irmão, e era conhecido assim, com azulejos vermelhos e brancos, bem entrando assim. E quando tinha o cabelo, eu cortava lá. Saía da Atalaia de ônibus com minha mãe para cortar o cabelo lá, criança. Então tinha aquele aspecto de barbearia, parede de azulejo, aquela cadeira bem grandona de pedal. E eu lembro dessa barbearia que eles tinham um toco de madeira no tanque que era para poder prender a navalha. Ele ia lá para fechar. Essa era bem raiz, é bem rústica, né? Mas hoje não, a gente vê as barbearias num conceito mais... parece um meio pub, né? É um pub que aí tem som, tem cerveja. Entretenimento. TV com futebol, móveis na cor preta. É o estilo que é uma tendência ou é o estilo mesmo que é esse que é o de barbearia hoje moderna? Tem algum nome esse tipo? Assim, eu acredito que é uma tendência, né? Se você for olhar, se você for fazer uma pesquisa assim, de barbearia, praticamente todas são bem parecidas. E até os barbeiros também. Blusa preta, calça preta, blusa preta e calça cinza, enfim. Mas a arquitetura das barbearias são quase bem parecidas. Ele coloca um sinuca. Exatamente. Então, assim, hoje, quando eu digo hoje, não é bem assim, isso de uns 10 anos para cá. Hoje, a barbearia, ela deixou de ser um local para cortar cabelo, para fazer a barba. É um local que o homem vai como a mulher sempre foi. Então, não só na questão de barbearia, digamos, vamos ir para outro assunto, o segmento. Saúde. A mulher sempre, desde que a mulher ela é adolescente, ela vai ao ginecologista. O homem não é assim. Mas hoje em dia os homens estão sendo assim. Claro, é pouco ainda, acredito, né? Mas os homens estão procurando mais o urologista, que é o médico dos homens. Ele deveria ir. A mesma coisa é a barbearia. A mulher sempre foi fiel à sua cabeleireira, à sua manicure, ao salão. E a barbearia se tornou isso, né? Então, o homem hoje vai para a barbearia, além de cortar o cabelo. Ele vai espairecer, ele vai relaxar. Mais cara dele, né? Exatamente. Então, assim, e tem perfis e perfis, né? A nossa barbearia, ela é uma barbearia que a gente tem o nosso público, então a gente funciona bem no público onde a gente transita,
Mas tem barbearias e barbearias. Tem barbearias que você não vai ver sinuca, você não vai ver essas coisas, porque o público não procura isso, né? Então, assim, e eu particularmente, se você me perguntasse o que é que teria na sua barbearia, você teria um videogame e tal, eu não teria. Porque eu tenho mais um perfil de mais clean. Porque num ambiente onde tem videogame, sinuca, tal, alguma coisa desse tipo, eu acho que tira a experiência. Por isso que a barbearia deixou de ser um lugar de cortar cabelo e virou experiência. Então hoje você tem aparelhos como o que a gente tem lá, é um vaporizador de ozônio. Se você perguntar a qualquer um, ninguém... Às vezes tem gente que não sabe nem o que é isso aí. Então, fazer a barba com um vaporizador de ozônio é diferente de você fazer uma barba com uma toalha. Então, a experiência que a barbearia entrega para o cliente é o ambiente. E eu digo, o ambiente importa. Eu falo muito isso. Você falou de equipamento. Eu sempre fico imaginando assim, porque mulheres aí no salão delas, elas têm várias coisas. Como é que tá? Tem tecnologia também chegando para barbearia? Tem. Você falou aí de ozônio, aí a gente vê máquinas, novos tipos de tesoura. Sim. Como é que funciona isso? Não, o mercado da barbearia, ele é amplo em todos os segmentos. Desde aparelhos para a barbearia, questão de estrutura, como para o barbeiro. Hoje em dia você vê kits de barbearia que é 2, 3, 4 mil reais. Nossa. Porque são kits de última geração, que vem 3 tipos de máquina, vem secador, são peças importadas. Então, assim, hoje o mercado da barbearia é muito, muito procurado e, assim, ganhou uma proporção de que, assim, sinceramente, as pessoas, se fossem imaginar, não ia passar pela cabeça. Tem eventos para de barbearia. nacionais? Sempre tem eventos. Aqui em Aracaju tem um cenário... Assim, para Aracaju é um cenário forte, né? Até porque a gente está numa cidade do menor estado, né? Da federação. Então, assim, para Aracaju tem uma cena boa de eventos. Inclusive, pouco tempo, acho que mês passado, foi em novembro, teve uns 2, 3 eventos. E só que o barbeiro precisa ter discernimento, né? Porque, assim, é como aqueles coaches que querem vender curso para você. Então, às vezes, o cara vai pagar 3 pau para ouvir o cara dando palavra motivacional para você. Tem bem a técnica, dizendo, né? que o seu sonho só depende de você. Existe, Vitor, se a gente fizer assim, nós vivemos num mundo globalizado, Sim. interligado. Aqui a gente tá dando uma entrevista, pode ter alguém na Rússia assistindo essa entrevista. Dá um like, viu? Se você escreve aí onde é que você está assistindo. Como é que é comparado o brasileiro com barba com o mundo com barba? Como é que a gente... O Brasil tem muito comparado a outros países? Olha, eu acredito que o brasileiro, e assim, o barbeiro brasileiro, ele é mais completo do que um barbeiro gringo, do meu ponto de vista. Porque aqui o público é bem misto. Por exemplo, você está na Itália. O público europeu tem um determinado tipo de... Como é que eu posso dizer? De preferência, né? Cabelo, você vai ver cortes com degradê, por exemplo, mas não vai ser uma coisa unânime como é no Brasil. Então, se eu, com a experiência que eu adquiro aqui no Brasil, vou morar em qualquer país, assim, fora do Brasil, você se adapta muito melhor do que um cara que sai da Itália para vir ser barbeiro em Aracaju. Vai ter um corte. Por conta de cortes, por conta de técnicas. Eu acredito que lá fora, tirando os Estados Unidos, que assim, não é bem o pioneiro, mas é um cenário forte na área de barbearia, né? É um público que tem muita presença. O americano tem black, tem degradê, tem barba. É diferente do público europeu, assim, de França e tal. Isso eu imaginando pelo aspecto das pessoas, né?
A gente tá falando aqui de barba, mas me diz assim, quem não tem barba precisa ir a um barbeiro para tirar o pelo de forma correta ou isso é mito? Mas precisa porque é como eu falei anteriormente, geralmente quando você está em casa, você faz a barba com aquelas giletes que tem 2, 3 lâminas, 4 lâminas, que a indústria vende para você, como você vai passar assim, vai sair lisinho. Só que aquilo ali, se você não passar da maneira correta, ele vai lhe prejudicar. Não só eu, todos os barbeiros de Aracaju já atendemos clientes que, principalmente nessa região aqui, é todo estourado de pelo encravado, dermatite. Que o aparelho barbear Exatamente. faz. Por quê? Porque, inclusive, um atendimento que eu tive hoje, eu falei sobre isso. O cliente ele tinha manchas, né, que eu percebi que é de pelos encravados, de dermatite. Então, quando você vai fazer a barba em casa, você tende a olhar no espelho, levantar seu queixo, pegar e fazer assim. Estica a pele. Estica a pele. Tá errado? Não. Mas você precisa saber qual é o sentido do crescimento do fio. Isso influencia. Geralmente, as pessoas que têm essa região daqui com ele encravado, aqueles carocinhos com mancha, é por conta de manuseio de gilete errado. Porque se o seu pelo nasce de cima para baixo, ok, você passar assim, tá certo. Mas se ele nasce de baixo para cima e você faz ao contrário, estoura. Tem, que você falou ali da vaporizador de ozônio. Então, a pessoa não tem barba, não tem o pelo, tem a pele, ele faz para deixar lisa. O ideal é estar num barbeiro porque vocês vão fazer a dilatação da pele correta, tirar o pelo correto, hidratar a pele pós-barba. Pós-barba, exatamente. Porque fazer o poro fica aberto, ali é onde a merda acontece. Onde tudo pode acontecer, né? Então, o vaporizador de ozônio veio para a barbearia para isso. Ele já é usado em outros segmentos aí da área da saúde, ou da saúde, perdão, na área da estética, da beleza. Na barbearia, ele já vem ganhando mercado. Por quê? Porque, como era feito e como é feito em alguns outros lugares também, o cliente está lá na cadeira, a gente vai fazer a barba dele, você pega uma toalha, umedece a toalha, coloca no micro-ondas ou em algum aparelho para esquentar, e aí você coloca aquela toalha no rosto para o vapor abrir os poros, né, do rosto, para que o laminar, o navalhar seja mais suave. O vaporizador, ele já faz esse processo durante todo o atendimento. Porque a toalha, ela aquece, mas esfria. Aí daqui a pouco você está com a toalha gelada, o ar-condicionado, a toalha gelada na cara, que não está servindo mais para a finalidade que ela tem que ser. E o vaporizador chegou para dar essa qualidade, essa experiência do quê? De uma constância de vapor quente, os poros sempre abertos, para que o navalhar seja mais suave e a pele sempre esteja úmida, para que o navalhar seja mais definido. Vitor, eu separei aqui uma parte que a gente entende um pouco sobre cuidados e a rotina. É muito comum, são bem assim, é muito comum ter o erro em casa da hidratação pós-lâmina, né? Sim. Qual a importância desse momento? Então, é como eu estava falando, nesse processo de navalhar, tudo pode acontecer, inclusive uma infecção. Porque quando você passa uma lâmina, seja na barbearia, seja em casa, aquela gilete ali, e em casa é pior. Por isso que manutenção de barba, o homem tem que saber fazer? Tem. Mas manutenção em barba é perigoso se você não tiver higiene no sentido de manutenção dos seus próprios produtos. Tem gente que faz manutenção de barba, pega o sabonete, passa e vem com a navalha, com o gilete. Não usa um Presto Barba, não usa uma espuma ou outra coisa. E o sabonete, às vezes é o sabonete que já usa para tomar banho.
Então você tem uma infecção cruzada aí que você pode adquirir algum tipo de doença ou então uma dermatite por conta disso. O navalhar em casa traz esse perigo, por causa que aquela lâmina você não usou e você não jogou fora. As pessoas usam Não o tem gilete. capinha, deixa ali pendurado. E mesmo se com capinha, a pessoa vai jogar fora quando? Quando já não corta. Tá uma barba dentro dela. Quando você vai ver, tá cheio de cabelo, tá cheio. Se você pegar um microscópio e colocar ali, aí se você se corta. Contamina. Na barbearia, não. Na barbearia, cada cliente, a gente utiliza uma navalha. Ou navalha, uma gilete. Então, essa infecção cruzada já é minimizada, né? Claro que pode ocorrer, e é algo comum, né? De um corte ou outro, às vezes tem um caroço, às vezes tem uma espinha, enfim. Mas a navalha, ela está sempre sendo descartada, né? Diferente de quando você faz uma manutenção de barba em casa. Vocês em casa devem saber. E às vezes a mesma navalha que o cara usa aqui, a esposa usa para raspar a perna. Às vezes ele usa para também fazer outro tipo de raspagem. Aí faz uma maravilha, né? Imagina. É comum também, vamos dizer assim, vou chamar de automedicação. Ele vai numa farmácia ou num supermercado e acha que, não, esse pós-barba aqui serve. Cada pessoa tem o seu tipo de pós-barba. Porque tem vários tipos. Hoje, o mercado ele tem opção para todo mundo, né? Até nas próprias giletes, da pele sensível, ultrassensível, não sei o que e tal. Então, assim, o pós-barba, ele nada mais é do que um produto para fechar os poros que foram abertos no processo de vaporização e para que ele diminua um pouco a agressão que foi causada pela navalha, que a navalha ela agride a pele. Então, e além da navalha, a gente utiliza a maquinazinha que a gente chama de máquina shaver. A shaver, ela é uma máquina que é utilizada após a navalha. Ela tem mais poder do que a navalha, porque a navalha ela corta da pele para o fio, né? Então você consegue ver ainda o fio lá. A shave, ela pega aquele fio lá e arranca. Tira pela raiz. Então a pele fica bem lisinha mesmo. Então nesse processo de navalhar, da barba no geral, o pós-barba vem para fazer como se fosse um curativo que foi agredido ali. Claro que tem pós-barbas e pós-barbas, né? Então, tem aqueles pós-barbas que é mais baratos, que são puro álcool. Então, a pessoa sente muita ardência. Por um lado, é bom, mas não é só álcool que tem ali. Tem álcool, tem essência, você vai ver a composição, tem um monte de coisa. Então, assim, o pós-barba ele é importante. É importante que a pessoa use em casa, e na barbearia sempre tem, todos os barbeiros usam. Agora, em casa é bom você ter alguma coisa para acalmar a pele ali. Vitor, eu seria exagerado em dizer que o mais adequado é a gente fazer na barbearia, porque um ambiente controlado... Exatamente. Você fala entre utensílios, o ambiente... Em todos os aspectos. Porque ali é onde está o cuidado geral, né? O que você está falando, eu estou imaginando o seguinte, né? Eu tenho barba, mas eu estou indo além, né? Eu estou pensando na questão dermatológica. Sim. Você está tirando um pelo, o mais fino que seja um pelo, você está deixando um poro aberto. Exatamente. Uma bactéria, ela é microscópica, ela entra por aqui. Ela entra. Então, assim, eu posso ter... Começo com uma feridinha, da feridinha vai um negócio... Aí coça, aí sua mão tá suja, e... Justamente pelo tá ali no meu trato todo errado, com os equipamentos que provavelmente ali eu guardo na gaveta embaixo da pia, não faço a higienização correta. Exatamente. E aí vou fazendo e me expondo. A gente tá saindo até da estética, estamos falando do cuidado em si. A gente tá indo para um campo de saúde que existe.
Existe isso. A gente não está em devaneio, está indo, não, estão... Não, existe isso. Existe todo o risco que envolve perfil cortante, que é no caso da gilete, da navalha, todo esse risco existe. Por isso que os barbeiros precisam ter mais cuidado e zelo com aquele atendimento. Por quê? Porque, diferente do cabelo, mais uma vez, a fazer a barba tem o pérfuro cortante, que é a gilete, tem as suas mãos, tem toda a questão de contaminação que pode ocorrer, de contaminação cruzada. O cabelo é um aparar, mas a barba... Porque a gente está imaginando a barba aqui, mas para fazer o contorno tem o corte. Isso. E aí onde está exposto, né? Seria ideal a gente dizer o seguinte... Cuidado com o barato para não sair caro. Com certeza. Eu já tive aqui, Vitor, Chico Tatu. Sim. Que veio aqui, a gente falou sobre o cuidado na hora de escolher um estúdio. Tivemos aqui uma veterinária que cuidado na hora de você olhar o pet shop. O pet. Tivemos uma esteticista que falou a mesma coisa. Então, agora tendo você aqui como um barbeiro. Gente, quando a gente mexe com saúde, cuidado com o barato. Pois é. Às vezes, mas ali aquela barbeira... Até porque o preço hoje está muito parecido. Mas assim, ok, olhou o preço, Chico Tatu foi uma coisa bem interessante. Procure dentro do estúdio o certificado da vigilância sanitária. Sim, é importante. Porque lá tem agulha. Sim. Então, assim, tem barbearia que, gente, convenhamos, é pior do que matadouro. Tu olha assim, você não vê higiene. Aí você tá ali, o cara se limpou o material. De qualquer Meu forma. Deus do céu, tô falando um negócio aqui maluco. Se trocou a navalha, só passou ali num pano. Então, eu ia entrar nesse Você campo. deve conhecer vários absurdos, né? Então, entra nesse campo. Quando você falou do barato e tal, tem barbeiros, eu digo que tem, porque eu já atendi clientes que me relataram isso. Eles saíram da barbearia X com o barbeiro Y e chegou lá na barbearia, eu atendi eles e eles me falaram o porquê que eles saíram de lá. Navalha. Por quê? E eu digo agora para os clientes, para todo mundo que está assistindo. Observem os seus atendimentos. Claro que você não vai ficar sendo um fiscal. Mas você tem que observar, até porque assim, você... Quem está vulnerável ali é você. Quem está vulnerável tanto de um erro, de algo na sua barba ou no seu cabelo, é você. Vitor, só, não te interrompendo, só lembrando uma coisa. Nós estamos em 2026, mas a gente não fala mais. Mas existe uma coisa que ainda circula dentro da sociedade chamada Síndrome da Deficiência Imunoadquirida, AIDS. E uma das formas de transmissão por AIDS é objeto cortante. Então, esse tipo de contaminação pode acontecer nisso. Então, é saúde pública, gente. Pois não é brincadeira. Não é brincadeira. É a infecção cruzada que pode ocorrer na barbearia, pode ocorrer na manicure. Então, assim, é algo sério, né? Às vezes, tanto o cliente como o barbeiro tá ali bem no automático. Mas agora aqui a gente conversando é que você vai vendo que é um campo Sim. que realmente necessita de atenção. Barbearia não deixa de ser um centro de estética. Exatamente. A mulher, quando vai, nós homens que não acompanhamos, quem já pôde acompanhar, quando tá ali na manicure, ela chega com um kitzinho esterilizado, lacrado, aberto na frente dela, porque ela vai ali cortar, é muito comum, uma unha, cortou uma cutícula. Então, gente, vocês, homens, estão fazendo a barba, observem isso, porque é sua saúde que está em risco ali. Observe, porque, voltando ao assunto do barato, o barbeiro, ele vai querer economizar na lâmina, usando, tipo, eu peguei, eu atendi Marco, eu não fiz a barba dele, cortei o cabelo, fiz o pezinho, então, ele pode entender que, eu usei a lâmina para fazer um pezinho. Eu vou gastar outra lâmina para fazer outro pezinho ou uma barba.
Então me chegou esse tipo de relato, e aí o cara perdeu 3 clientes, porque não era só o senhor, era o senhor e os 2 filhos que iam nessa barbearia, e ele perdeu o cliente. O barbeiro ele preferiu perder 3 receitas por conta de Uma mixaria. R$1 e pouco. Fora uma denúncia que ele podia tomar. Pois é, porque perder. o cara viu. Ele falou, olha, eu vi na hora que ele estava cortando o cabelo de uma pessoa, e quando eu cheguei para ser atendido, ele não trocou a lâmina. E ele questionou ainda, o rapaz ainda falou, eu questionei ele. Você não vai trocar a lâmina, não? Ele falou, não, eu só usei para fazer um pezinho. Nossa. Aí ele se levantou e foi embora. Existe a barba ideal, assim, eu quero dizer, a barba ideal que seria um volume certo, cada pessoa tem o seu volume de barba. Não existe. Não existe porque é algo muito pessoal. Identificar com ela, né? Barba é muito pessoal. Então, tipo, hoje eu tenho esse volume de barba, mas já tive uma barba maior. Então, é algo que eu não tenho como dizer para Marco, diminua essa barba que não tá legal. Ou então... Você pode fazer uma consultoria, mas não uma imposição. Exatamente, né? Exatamente. Eu posso opinar no sentido de formato. Mas às vezes é muito difícil você mudar um formato de uma barba de um cliente que ele já tem barba há muito tempo. Entre que os seus clientes, você tem cliente que é só o bigodão? Não, por incrível que pareça, mais não. Barba, né? Barba. Muito mais barba. Porque eu conheço uma pessoa que tem parece aquele bigode Leôncio, né? Sim. E dá trabalho. Dá trabalho. Não, e como você falou, um pente aqui embaixo. E eu acho que o bigodudo, ele sofre mais olhar torto do que o barbudo. Porque o bigode ele fica perto da boca. E aí a pessoa vê aquele monte de pelo na boca e fala, vixe. Eita, você falou uma coisa agora que eu queria tocar nesse assunto. É muito comum. É um meio desleixado. Vamos ser francos. Como é relaxado? Não higienizar a barba após a refeição. Pois é. É muito comum a gente ver isso, né? A oleosidade do alimento na barba, como é que ela atua negativamente ali para a qualidade do pelo? Primeiro o aspecto, né? O aspecto fica horrível. Se o cara tem uma barba média, longa, e ele come, sei lá, algo que tenha farelo, biscoito, aí tá lá um monte de farelo de biscoito na barba. Então, assim, volta para a questão da higiene, né? É mais uma questão de higiene do que de padrão, né? Então, assim, se você tem uma barba que você tem pelos, você tem bigode, você tem muito cliente, tem muito homem que tem pelo, inclusive aqui nessa região, na boca, no canto da boca. Então ali é uma área que vai ficar comida, né? Se você, a depender do que você coma, e aquilo ali vai criar o aspecto, né? Que vai ficar prejudicado. Com qual frequência quem tem barba precisa fazer esse tratamento de shampoo, um condicionador, o balme? Todos os dias. Todos os dias. É como cabelo. É como cabelo da cabeça, melhor dizendo. Isso tem a ver também pelo suor do rosto. Exatamente. E a nossa região ajuda, né? Exatamente. Então, tipo, você imagine, você trabalha na rua, seja lá onde for, você transpira, você passa a mão na barba, você tá com a mão suja e você come. Toda hora tem o hábito de passar a mão na barba. Então, assim, voltando... Poluição. Voltando para a questão, trazendo de novo a saúde, se você botar um microscópio numa barba, uma barba que não... Tem uma colônia ali dentro. Até que cuida da barba. Até quem cuida. Às vezes, quando eu tinha uma barba maior, tinha pessoas que falavam, por que você não faz essa barba? Eu acho que todo barbudo detesta essa pergunta. Por que você não corta essa barba? Minha barba? Eu não quero. É minha barba. É minha. Ok. Vou lá, lavei a barba,
Shampoo, depois condicionador, termino. Como é que é o processo? Como é que eu faço a secagem E finalização. É só a toalha, eu preciso usar um secador, alguma coisa? Então, Eu já vi uns pentes que são tipo chapinha. não recomendo. Não. Nada que tenha calor. Porque se você escova a barba e você usa aqueles pentes que vendia muito, hoje em dia acho que caiu um pouco, mas teve uma época aí que você via na internet direto, no YouTube. Eu comprei. A barba ficava eu vi a propaganda. De chitãozinho chororó, assim, estirada. Mas não funcionava ela. Por quê? Porque o calor agride o pelo. Diferente do pelo da cabeça, o pelo da barba ele tem outra densidade, outro pH. É diferente. É cabelo, mas é diferente. Então, quando você pega um secador e escova, lá eu escovo às vezes a barba, mas não é um escovar diariamente. É o quê? É aquela barba que é longa, ou então aquela barba que é crespa, e eu preciso estirar aquele pelo para eu saber qual é o tamanho daquela barba, para fazer uma linha e algo do tipo. Então você escova ela um pouco, não escova, você aquece ela um pouco para você estirar o fio e fazer. Quando você tem essa rotina diária, como uma pessoa que tem cabelo de selagem, que escova e prancha o cabelo todos os dias, você vai perceber que a sua barba vai ficar quebradiça. Seu pelo vai ficar bem mais crespo. Porque o calor vai agredir o fio. Quebrando a fibra. Vai quebrar a fibra. Então, enxugar seria só com a toalha mesmo? Isso, exatamente. Você vai... O processo de higiene da barba é mais ou menos parecido com o do cabelo da cabeça. Você vai lavar a barba com shampoo. Se você tiver um condicionador para barba, você usa. Isso eu estou dizendo produtos para barba, mas pode não ter. Pode usar o shampoo normal de cabelo. É diferente, vai dar um aspecto diferente, porque são pHs diferentes. Mas você pode usar. Usar o shampoo, usa o condicionador. Na hora da secagem, você vai pegar a sua toalha e vai só apalpar. Você não vai esfregar. Porque se você esfregar, você já vai ver que a sua barba vai ficar assim, ó. Toda... Tenta então secar fazendo um contorno. Isso, só apertando, tal. Deixa ela um pouco úmida, porque aí é onde você vai entrar com o processo agora do reparo, da modelagem, digamos. Você vai entrar com balme. Você vai colocar sua quantidade de balme na mão e vai fazer a modelagem. Com pente de madeira. Por que pente de madeira, Vitor? Porque o pente de madeira não transmite a energia estática. Então o fio não fica... isso deixa o pelo malucão? Famoso se você usar, fio nervoso? Isso. Se você usar pente de plástico, algo do tipo... aqueles antigão? Aqui, um pentezinho desse aqui de madeira. Pequenininho, você bota no bolso. Ele não cria estática, é isso que levanta o cabelo. Exatamente. Você vai, passa o pente da sua barba. Então eu já tô errado. Eu tenho aquele de plástico redondinho aqui. O pata-pata. Serve. Mas é plástico. É plástico. Ele serve para pentear. Ele vai servir. Mas, a depender, porque seu fio ele é mais liso. Mas se você tivesse uma barba mais crespa, como a minha, você passasse, ele ia pentear, mas ia ficar um monte de fio assim. Fio nervoso. Exatamente. Aí você vai passar o balme, escova, e o óleo vem sempre por último. O óleo... Qual seria o melhor horário para fazer a lavar? É sempre final à noite? Lavar à noite ou... sempre que você... você pode ir em casa, você não vai colocar óleo, por exemplo. O balme. Se você me perguntar, Vitor, como é a sua rotina em casa, com sua barba? Eu lavo, toda vez que eu tomo banho, eu lavo minha barba. Mas não coloco balme e óleo todas as vezes, porque eu tô em casa. Mas assim, é um ritual de como é que passa creme no corpo todo. A gente lavar à noite para vou dormir, já passa um óleo ali. Você pode, se você usar um balme no final do dia para dormir, pode ser que no outro dia ela não acorde, a barba não acorde tão desorganizada, né? Porque quando a gente tem barba, quando acorda, a barba tá... É uma briga para botar no lugar. Aí se você usar um balme e um óleo, no final da noite, antes de dormir, vai ser mais para isso, né? Não vai ser bem pela questão de estético e algo do tipo. Vai ser mais pelo seu zelo ali com
Viu? Vitor, como barbeiro, você já precisou salvo? Não precisa dizer, não vai dizer o cliente, mas Não. chegou assim, gente do céu, o que salva aqui é raspar tudo. Porque o que fizeram nesta barba? Já acontece. Acontece. E é engraçado é quando é uma pessoa que você já atende ela e aí ela some. Aí depois ela volta. Fala, cara, eu fiz uma merda, então eu não sei, fiz em casa e tal. Então acontece. Mas assim, salvar ao ponto de dizer raspe nunca me apareceu. Cara, É. puxada assim. Mas já teve caso de eu receber cliente que falou, olha, fiz em casa e tá torta aí. Tá torto, então deu um jeitinho aí e tal. Chegando já quase no final da entrevista, eu deixei essa pergunta por último porque eu acho que você deve passar isso direto. Não de 10 em 10 clientes, mas deve ter. A esposa interfere também, né? Também. Você deve fazer barba com a esposa aqui do lado assim. Também. Às vezes ela não tá nem presente. Mas o cara, ele vai mais no sentido do que a esposa quer e gosta. E ele não tá errado. Tá pra Eu ela. vou dizer pra você assim, ele não tá errado. Claro que você não vai deixar de ter a sua própria identidade do que você gosta. Se você gosta de usar barba longa, você... dependendo do seu relacionamento. Que aí também a gente entra em outro campo, né, de relacionamento. Cada um tem uma forma de ter o seu relacionamento com sua esposa e de sua esposa com seu marido. Mas quando é um relacionamento ok, saudável e tal, a opinião da sua esposa conta, pô. Eu vejo dessa forma. A opinião da minha esposa conta. Você acha que os homens, tudo bem, tá falando dos homens optaram em ter a barba, mas o público feminino adotou a barba também, acha legal? Pô, Acha, e a gente ouve, acho que diariamente, né? Tá vendo aí, rapaz? Eu tô dando a dica, viu? Tô dando a dica. Ouve. Quer ficar na fita? Ouve porque, assim, muitas mulheres têm... E isso virou um bordão, né? Que a barba é a maquiagem do homem. Mas ela também pode ser a guilhotina pro homem. Que às vezes o cara tem uma barba que ele tá cultivando algo que, cara, é melhor você tirar. Tem esse público também. Tem esses caras que às vezes... Ou o formato não tá legal... O jeito que ele gosta não tá legal. E assim, barba, o cara é ciumento. Eu digo porque eu sou com a minha. Eu também sou. Eu sou com a minha. Então, assim, pra eu chegar pra você e dizer que esse estilo de barba que você usa, você pode mudar ele pra ficar um pouco melhor, pro cara aceitar que a barba dele, que ele usa há anos e tudo mais, não tá legal, é mais difícil. E a mulher, aí é que entra a esposa. Nesse cenário, porque a opinião da esposa ali, que também pode achar que aquela barba que o cara usa não tá legal. Porque você não muda. Porque você não... Vitor, você, assim como eu, tem tatuagem. Tatuagem sempre foi relacionada à malandragem. E a barba... A tudo que não prestava. E a barba também. Eu já tive situações aqui em outro podcast, até um que eu dirigi, que é do Ricas para Sempre. A Marina contou uma história quando ela foi trabalhar num banco. Ela negra, linda, ela é super inteligente, mas ela disse que no banco questionavam o cabelo dela. Já chegou para você, infelizmente, relato de que eu vou ter que tirar porque onde eu vou trabalhar a barba é vista como malandragem, não casa com o perfil da empresa. Sim. Já vi triste casos, isso, né? Já vi casos, não particularmente comigo, mas eu já vi também o oposto, de que o cara tá usando a barba porque agora o trabalho dele permite que ele use uma barba. Então, assim, é algo que, como a gente tava, no início da conversa tava falando de quê? De Oriente Médio, Idade Média. Barba sempre teve. Jesus tinha barba. É um campo, assim, é um tabu que tem determinadas profissões. Claro,
Eu entendo que tem lugares e lugares, pessoas e pessoas, perfis e perfis, aparência. Eu entendo. É o estar bem cuidado só. Exatamente. Por exemplo, como é o nome daquele jornal? William Bonner. Pô, quando o cara apareceu na televisão de barba, todo mundo... Relaxou? Que no meu ponto de vista não ficou legal a barba dele. Eu não curti, eu não achei que... Ou é acostumado? Aqui em Aracaju a gente também tem, eu não vou citar o nome, mas tem um jornalista também que ele usa barba, deixa a barba crescer, e eu também olhei assim, não combina, é melhor sem. Então, para você ver, a ponto... Quantos anos tem o William Bonner de Globo? Só de Jornal Nacional, 25 para 30 anos. Tem quanto tempo que ele tá usando barba? Não tem nem 5 anos. E estranhou, todo mundo estranhou. Então, veja, e ele é o William Bonner, ele não é o Zezinho. Então, eu acredito, eu não sei se era uma questão de cultura da empresa, acredito que não, que a Globo ele é bem... liberal, acho que, mas para o cargo dele, o cara era apresentador de um jornal, editor-chefe, apresentador do jornal de maior audiência da emissora. Mas eu tenho casos de conhecidos meus que hoje deixam a barba, claro, ainda não permitem uma barba como a minha, como a sua, mas já permite barba. Tem um amigo meu que trabalha no aeroporto, que ele hoje usa barba meio serrilhadinha assim, que antes não permitia. Porque é como se trouxesse uma aparência negativa. E isso vai muito pela questão do cabelo. Vou entrar agora rapidinho no cabelo. O degradê é um corte extremamente marginalizado. Porque a depender do seu perfil, do seu trabalho, para onde você vai, o degradê realmente é algo. E por mim tudo bem. Mas tem essas barreiras. Tem, tudo bem, porque é questão de aparência. Nosso corpo fala antes da nossa boca. A gente tá conversando aqui, mas a minha aparência, a minha vestimenta... Se você ficar calado, sua aparência fala pra você. Eu tô falando. Vitor, eu deixei pro final só uma listinha assim, com nomes. Sim. Você vê como a barba, a gente falou barba aqui de tudo, mas você vê como barba faz parte, tá? Noé, Moisés, Jesus. Aí vamos trazer mais pra perto. Lincoln usava barba. Fidel Castro usava barba. Che Guevara usava barba. O nosso atual presidente usa barba. A barba tá presente. E não é uma questão de discriminação, é uma questão de perfil da pessoa. Então, a barba sempre diz. Você falou os espartanos com barba. Claro que cada cultura, Maomé tinha barba. Os nórdicos também. Os vikings era conhecido pelas... Exatamente. As barbas, aquele estilo de barba é a barba lenhador. Até o principal nórdico, para quem não conhece, a tecnologia Bluetooth, que é dente azul, ele é de um rei que unificou a Suécia, a Noruega e nórdico, de origem viking, barba. Então, a barba sempre existiu. Não é novidade. Claro que hoje nós temos a tecnologia, a globalização, a troca de informação, principalmente visual. Estamos vendo mais. Mas a barba não é uma novidade e ela sempre fez parte. E com esses nomes que eu citei, foi só para mostrar. Ela está relacionada também à personalidade. Exatamente. Personalidade forte. Pessoas famosas de relevância e personalidade forte tinham como característica comum, usavam barba. E só um parênteses, naquele tempo, cara, a gente tá em 2026. Como é que no tempo de Abraham Lincoln era super natural o uso de barba e agora não, que não pode, que não traz um advogado barbudo. A questão é só higienizada, alinhada, como um cabelo, como as unhas, como uma roupa. Você não vai sair com a roupa toda amassada, com as unhas suja. É só isso. E, marmanjos,
Se cuidem, as mulheres gostam, barba cheirosa, sabe? A minha reclama, acho cremezinho. Ela foi, passa a mão. Você não lavou a barba hoje, não foi? Eu disse, é o nosso cartão. Eu com minha barba aqui, branquinha. E é bom que até a esposa lembra o cara, estimula, que às vezes o cara... A gente não faz nada, isso. Homens, a gente não faz isso, não fala do cabelo dela, não fala da unha dela. E elas falam tanta gente da nossa barba. Vamos trocar uma dica aí em casa. Fala, amor, seu cabelo tá bonito. Porque ela fala da nossa barba, né? Vitor, quando a gente chega no final da entrevista, a gente fica aqui horas falando de barba, porque passa rápido, dizer pra visual. E olha que isso a gente só abordou praticamente o segmento da barba, né? Eu não esqueci só de falar antes de chegar nas perguntas. Fala um pouco da Men's Prime, que fica na Nestor Sampaio. Já chegando na Rio de Janeiro. Isso. Fala um pouco da barbearia. Então, a gente está lá situado na Nestor Sampaio, número 94, sala 3. Fica próximo, já Rio de Janeiro, próximo ali à paróquia Nossa Senhora de Fátima. E nós somos uma barbearia desse segmento de barbearia mais moderna, né? De um público mais médio. Tem crianças, tem idosos, a gente tem um público misto, graças a Deus. E estamos situados ali naquela região da Nestor Sampaio, que, como eu falei no início, se você pegar a Nestor Sampaio, do início dela, que é lá do Regina, até o final, próximo a gente, tem umas 20. Mas a gente está ali com uma barbearia que mais cresce na região. E eu digo isso pela quantidade de clientes novos que a gente atende. Hoje só no agendamento, né? Isso. E às vezes não só no agendamento, porque o agendamento é mais daquele perfil de cliente que é mais proativo, que ele faz o agendamento, ele mesmo procurou na internet, mas mesmo assim, nosso sistema, ele permite, ele nos mostra o cliente que marcou pelo Google. Então a gente tem o íconezinho do Google, então a gente sabe que aquele cliente pesquisou no Google a nossa barbearia e agendou por lá. Então nós somos a barbearia que mais cresce ali na região. Eu tiro isso pela quantidade de clientes novos que chegam na porta. Não é o cara que está passando, que também tem. O cara que está passando e fala, ó, que barbearia top, vou lá. Não, é a pessoa que sai da sua casa e vai direto lá. Quando a gente vai ver, ele não é cliente nosso, ele vai ser cliente. Estacionamento, ar-condicionado, Wi-Fi, cerveja, enfim. E os barbeiros? E os barbeiros, os melhores barbeiros da região ali do Ponto Novo. Fazendo agora tem que vender o peixe. E aí eu queria saber do barbeiro, então. O barbeiro tem alguma comida que ele guarda assim como uma referência para o mundo dele? Larga as tesouras por esse prato. Rapaz, assim, eu sou um cara muito simples, né? Então, assim, eu não tenho... Tem pessoas que têm, nossa, o meu prato preferido é X. Eu gosto de tudo que for da culinária, assim, mas a lasanha é algo que realmente... me conquistou. Uma lasanha, molho branco, de frango. E tem alguma coisa que não venha que eu não como isso por nada? Tem, aí tem várias. Aí tem várias. Miúdos, tipo, pé de galinha, sarapatel, buchada. O meu predileto, Não, sarapatel. eu costumo dizer que eu gosto das comidas normais. Não vou muito nesse segmento, não. Um bife, um arroz, um feijãozinho. Exatamente, um feijãozinho, um franguinho, uma carnezinha, mas nada bem exótico. Bem, pessoal, a gente teve aqui uma entrevista falando de cuidados masculinos. Um deles, eu tenho que trazer na área médica masculina para a gente tratar alguns assuntos que os homens que não se cuidam, quando resolve ir no médico, o estrago já está feito, mas vamos trabalhar primeiro do exterior para o interior. O bom visual começa também pela boa aparência, está bem cuidado, tanto o cabelo, a gente focou muito a barba, faz parte disso. E falamos um pouco desse universo que é gigantesco, como eu disse, a gente ia ficar horas aqui falando, mas vindo de você, Vitor, barbeiro, experiente, formado por uma escola
Parabéns ao Senac, ao Senai, ao Sistema S, que é formador de profissionais e tanta gente no mercado tá aí, seja trabalhando como barbeiro, como manicure, como chefe de cozinha, um auxiliar administrativo. Eles formam todos os segmentos. É um sistema que é um orgulho aqui do Brasil, o Sistema S. Parabéns mais uma vez. Eu sou pós-graduado pelo Senac em Gestão de Segurança de Alimentos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o público que assistiu, os barbudos que assistiram esse programa, esse episódio, e entenderam um pouquinho desse universo, mas ficou dúvida, procurar o Vitor lá na Men's Prime Barbearia. Então, é isso que a gente abordou durante todo o podcast, né? Pegue informações sobre o estilo de barba que você quer usar, sobre o barbeiro, sobre a barbearia. Se ficou alguma dúvida no assunto, volte aqui o vídeo do podcast para dar uma olhada. E se cuidem, porque assim, eu acredito que as pessoas não querem estar mal vestidas diante das outras pessoas. Então a sua aparência é importante, como a gente falou aqui. A sua aparência fala antes da sua boca. Se você chegar calado em um lugar, você já está falando. Então, se cuidem, né? Não deixe que essa questão de preconceito acabe interferindo na sua masculinidade. Não tem nada a ver você cuidar da sua aparência, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, enfim, de uma maneira ampla. E é isso. Qualquer dúvida, estamos nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, pode ir lá na nossa barbearia, estarei lá para lhe atender. E é isso. Pessoal, entenderam agora? Cuidem da aparência, barbinha feita, alinhada. Não façam besteira em casa, deixa um profissional para cuidar disso. Que ele que tem a mania de fazer a unha em casa, corta aqui a cutícula, ele faz a besteira, inflama. Quando chega lá, a barba também fica alinhada, bonitinha. Uma frequência, pelo menos a cada 15 dias. Se não puder semanalmente, vai lá, cuida da sua barba. E como ele disse, a sua aparência fala primeiro. Então, cuidem-se, homens. Não fique deixado que a mulherada gosta disso. A mulherada, entre elas falam. Homenzinho, a barba feita, e abre arrumada. Porta, né? Você chegar numa entrevista de emprego. Tudo. Qualquer lugar que você chegar, o cara ali, boa pinta, que tá arrumado. E aí, pessoal, papo muito bom. Antes de finalizar aqui o episódio, agradecer nossos patrocinadores, Casa da Música e a Belgrano Salgados, nosso novo patrocinador para 2026. Sempre presente aqui. Você que assistiu essa entrevista, deixa seu comentário, dá o like, indica para outras pessoas, ative o sininho para receber notificação. Toda semana um episódio novo, e como eu sempre encerro, a gente se encontra próxima semana com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.